eu achei que uma forma de eu contar, de eu falar sobre propósito, é contando a minha história a respeito disso, né? Nesse tema. Eu não sei, quem não me conhece, né? Não sabe muito da minha história. Eu sou formada em ciência da computação. Então, trabalhei eu fui desenvolvedora por muitos anos, desenvolvedora Java, arquiteta Java, né? Então, sempre fui a garota do software, né? Geralmente não tem muita mulher nessa área, mas foi isso que eu escolhi. E quando eu escolhi isso, eu tinha 16 anos. Acho que entrei na faculdade com 16 anos. E ó, o Igor falou que tá lutando infinitamente com o meu propósito. E nós vamos chegar nesse ponto aí porque realmente é uma grande luta, viu? Bom, então eu me formei. Lá quando eu tinha 16 anos, eu escolhi fazer a formação em ciência da computação. E um dos motivos é porque eu não queria lidar com gente. Olha só a ironia do destino, né? E hoje sou terapeuta, lido com gente e essa é a minha paixão. Então, para você ver como faz sentido o que o Igor falou, porque a gente foge do nosso propósito. É meio natural isso aí, tá? Nós vamos falar sobre isso. E aí, né, ao longo do tempo, eu tinha feito um plano para minha vida que eu queria ser funcionária pública, porque eu queria ser mãe e eu achava que sendo funcionária pública eu ia conseguir ter uma vida mais tranquila. Pelo menos era a ilusão que eu tinha, né? Não foi muito bem assim, mas foi isso que eu consegui realizar na minha vida. Então hoje eu sou funcionária pública também. E aí, gente, o que que aconteceu? Eu sou funcionária pública há 10 anos. E há 10 anos atrás, quando eu entrei, eu era uma pessoa muito complicada. Muito sofrida, muito... eu tinha tanto problema, eu era muito infeliz, sabe? E aí, o que que aconteceu? Fui lá para esse meu órgão, fui para a área de tecnologia e eu tinha um chefe que começou a me ativar as minhas dores. E eu passei 3 anos lá nesse setor e essas dores foram ficando tão mexidas, tão misturadas, né? E só para dar um resumo, né? Eu comecei a projetar uma relação do meu pai nele, né? Então eu tinha aquela cobrança de pai e eu não recebia o que eu esperava do meu pai nem dele, então isso me trouxe muito sofrimento. A culpa era toda minha, tá, gente? Ele não tem nada a ver com isso. Mas olha só como todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas são boas, porque foi isso que me fez ir para terapia. Então eu comecei a procurar, né? Eu fui em 2 psicólogas, depois eu achei a minha terapeuta e aí fiquei com ela e tô com ela desde então, porque ela acabou não sendo uma terapeuta minha de coisas pontuais, ela é uma mestra que me acompanha na minha jornada. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a trabalhar ali o autoconhecimento, mas eu vi que não tinha mais como continuar ali naquele setor, porque eu não estava conseguindo mais. Tinha algumas situações que, mesmo eu buscando, mesmo eu tratando na terapia, eu não estava conseguindo resolver e estava muito sofrido para mim. E eu decidi sair do setor de tecnologia e fui para uma área que não tinha nada a ver comigo, com tecnologia, com nada. Uma coisa assim de recursos ambientais. E aí cheguei lá, gente. Imagina, né? Eu gostava muito de tecnologia, eu gosto ainda. Eu era muito boa nisso, então eu tinha feito toda a minha formação. E aí eu fui para uma área que não era disso e o que que aconteceu? Eu comecei a ficar desmotivada, né? E aí eu tava lá fazendo a terapia para resolver os meus problemas todos da vida. Isso, mandem corações, mandem corações. Tava lá resolvendo meus problemas todos da vida, né? E comecei um trabalho de autoconhecimento e tal. Isso foi em 2011, tá? Aí quando foi em 2014, a minha terapeuta ela fez um trabalho que ela chamou de talento, que era pra gente descobrir o nosso talento. Então agora quem veio pra live e queria saber como descobrir o seu dom, o seu talento, é agora que nós vamos falar disso, tá? Eu recebi 2 perguntas falando sobre isso. Então, assim,
A Dalquiris, Dalquiris é o nome da minha terapeuta, ela fez um trabalho chamado Talentos, que era pra gente descobrir qual era o nosso talento de alma, né? E a mesma coisa, tem outros trabalhos, o Prem Baba, por exemplo, ele faz um trabalho que se chama Propósito, que é esse nome que nós trouxemos para a live hoje, mas era a mesma coisa. A Dalquiris só colocou o nome que ela sentiu lá, ela canaliza ali a energia e ela deu o nome para esse trabalho. Então, assim, talento nós temos vários, né? Nós temos muitas habilidades, mas qual é o propósito mesmo? O que é o propósito? Então, agora eu vou começar com isso, porque também me perguntaram o que é o propósito. Eu vou dar a minha forma de ver, tá, gente? O propósito é assim, é aquele lugar no mundo que é seu, que é só seu. Não quer dizer que você vai desempenhar uma função que só você vai fazer no mundo. Você pode fazer uma função e outras pessoas fazerem a mesma função. Mas ali, naquele lugar, aquela função, daquele seu jeito, esse é o seu propósito. E o propósito é quando você está já a serviço da vida, então você já está doando o que você tem de melhor para as pessoas. E você faz parte da engrenagem maior do mundo, sabe? Você não é mais uma mera peça ou uma peça que não está encontrada ainda. Você está encaixado ali na engrenagem do mundo. Então, o mundo ele tem todo um funcionamento e nós fazemos parte do mundo e ali é a nossa contribuição para essa engrenagem. Então, eu não sei se ficou claro para vocês, mas essa é a forma que eu vejo como é o propósito. Então, assim, habilidades nós temos muitas, talentos nós temos muitos, mas como identificar, então, qual é o meu propósito? E aí, foi assim que a Dalquiris me ensinou e foi assim que eu descobri o meu. E hoje em dia, eu já vi também outras perguntas que eu agrupei aqui no meu método, né? Então, assim, o que eu gosto muito de fazer? Gosto muito, muito mesmo. E outra coisa, em qualquer lugar que eu estiver, que assunto que sempre me interessa? Que se sair um texto eu vou querer ler sobre aquele texto, se sair um livro aquilo me chama atenção, aquele assunto que eu tô sempre conectada, eu tô sempre querendo estudar, eu nunca me canso, isso nunca é suficiente para mim, eu sempre quero mais, quero mais, quero mais. Então essa já é uma dica, né? Isso que você realmente... Oi, Valéria! Então, oi Angélica, oi Vanessa, Cristiane, tudo bem? Então vamos lá, então assim, para começo de conversa é isso, o que você gosta de fazer, o que você sempre está interessado em buscar, o que você gosta de estudar mesmo, porque assim, quando a gente vai estudar faculdade, né, escola, a gente estuda muita coisa porque a gente tem que estudar, mas o que é aquilo que você se interessa por estudar, que você é um autodidata mesmo, né? Essa é uma dica para você achar o seu propósito. Uma outra pergunta que você pode fazer para você, né, identificar seu propósito é: eu faria isso de graça? Então essa é uma outra coisa, né? Porque quando você está no seu propósito, gente, você sente tanto prazer, que você faz de graça, porque você já está recebendo todo aquele prazer, você já está sentindo todo aquele prazer, né? Eu faria de graça? Faria. Só que assim, essa coisa de fazer de graça, às vezes vai se misturar com as nossas crenças, né, a respeito do dinheiro. Por exemplo, na área de autoconhecimento, de ajuda espiritual, as pessoas têm muita crença de que não pode receber por isso, que isso tem que ser dado de graça, né? Então, para não confundir isso, a gente põe uma outra pergunta mais legal ainda por cima. É assim: se eu ficasse bilionário, trilionário, eu ainda continuaria fazendo isso? Se a resposta for sim, isso tem grandes chances de ser o seu propósito, tá? E assim, o que quando você tá fazendo faz você vibrar? Você vibra assim é como se você sentisse uma energia passando por você, sabe? Você fica tão conectado, você fica tão quase um estado meditativo, porque você quer produzir, fica empolgado, né? Então esse é um outro ponto que você pode analisar para encontrar o seu propósito. E uma outra coisa que eu percebi também é aquela coisa de assim, quando você está trabalhando no seu propósito, você não tem vontade de parar de trabalhar, você não tem vontade de ir embora, você não tem aquela coisa assim, chegou 6 horas, acabou meu horário, eu vou embora, entendeu?
Por você, você ficaria mais. Você só vai embora porque você tem outros compromissos, ou então porque acabou mesmo, tal, mas você gosta tanto daquilo que você quer ficar mais. Bom, eu levantei todas essas perguntas, tá? Então, eu vou repetir aqui para vocês, se vocês quiserem anotar aí, que são perguntas para vocês se investigarem. O que que me faz vibrar? O que que quando eu tô fazendo, eu não tenho vontade de parar? O que que eu gosto de estudar sempre, eu não me canso de estudar, que é esse assunto? O que que eu faria de graça? E o que que eu continuaria fazendo mesmo se eu tivesse trilionário? Tá bom? Então é isso. O primeiro ponto o propósito ele é uma coisa que você vai ter que descobrir. Mas para você descobrir, você vai ter que observar todas essas coisas aqui. E quando a minha terapeuta trouxe essas perguntas, eu não fazia a mínima ideia de qual era o meu propósito. Eu achava que eu estava muito bem ali trabalhando com tecnologia, mas eu comecei a observar. E aí o que que aconteceu? Eu observei o seguinte, que eu estava tão entusiasmada com essa coisa do autoconhecimento, mas já tinha 3 anos que eu estava nisso, então não era tão início assim, sabe? Porque no primeiro ano, no segundo ano a gente fica muito empolgado, mas já era mais pro final do terceiro ano e eu comecei a observar o que que eu gostava e eu observei que eu gostava de ouvir o problema das minhas amigas do trabalho. Então assim, olha que interessante, né? Aí já que eu estava ali observando o que que eu sentia, o que que me dava prazer, eu vi que acontecia isso e quando elas me falavam o trabalho delas, o problema delas, eu ficava tentando solucionar. Eu ficava tentando achar as respostas, fazer uma ligação de uma coisa com a outra, sabe? E aí eu falei, pode ser que esse aqui seja o meu propósito. Aí eu peguei e fiz o quê? Fui falar com a minha terapeuta. Porque se fosse para ser terapeuta, né? Porque aí, ali o que me apareceu na frente foi ser terapeuta. Se fosse para ser terapeuta, ela era a pessoa que eu tinha que procurar para aprender. Aí eu falei, bom, então eu preciso testar. Eu preciso testar isso. Então aqui já fica uma outra dica, né? Se você tá desconfiando que uma coisa é seu propósito, você só vai saber se você testar. Se você testar e sentiu tudo isso que eu falei, aí essas perguntas que eu fiz, elas preenchem, né? Elas são sim, não tenho vontade, isso me faz vibrar, eu continuaria fazendo mesmo muito rico e tudo mais. Se foi sim, então isso já tem uma grande chance. Bom, eu vou explicando e contando a minha história. Aí eu procurei minha terapeuta e falei assim, olha, eu quero aprender isso aí que você faz. Você me ensina? E aí ela pegou, sentiu o meu chamado e resolveu abrir uma turma onde ela ia ensinar a terapia. E aí eu fiz esse curso por, acho que foi 1 ano e meio mais ou menos. Ou 1 ano, acho que foi 1 ano, isso, foi 1 ano que a gente se encontrava uma vez por semana e eram horas de aula, e aula prática, e aula teórica. E aí eu aprendi um tanto de coisa, e daí daqui a pouco veio assim, cara, e agora? O que eu faço com isso, né? Quem que vai querer? Como que eu vou aplicar isso aqui? E aí ela pegou, me impulsionou. Oi, Tati. Oi, Márcia. Oi, Nanda. Valéria, eu já tinha falado, né? E aí, né, eu peguei e ela me impulsionou, eu fui lá no Facebook e joguei um texto lá e falei assim, gente, eu tô fazendo um curso de psicoterapia holística e eu preciso de voluntários para se trabalharem, pessoas que têm algum problema emocional e tal, quem quer? Fala aí, eu preciso de tantas pessoas, o programa é assim, assim, assado. Aí, sabe o que aconteceu? A lista lotou. Quando a lista lotou, eu interpretei o seguinte, opa, o universo está dizendo para mim sim. Ele está dizendo um sim para mim. Então pode ser que esse seja o caminho do meu propósito. E aí eu fiquei no maior cagaço, né, de fazer isso, mas fiz. Aí comecei a atender lá em casa, era gratuito, né? Comecei a atender na minha casa mesmo. As pessoas a gente fez um programa de 6 semanas, tal. Aí no final eu peguei e fiz um formulário de feedback, pedi para eles responderem.
E eu falava assim, gente, como eu quero me transformar numa ótima terapeuta, eu preciso que vocês me levantem os pontos negativos, os pontos que eu preciso crescer, os pontos que eu preciso melhorar. Sinceramente, eu acho que foram, nessa época, acho que eram umas 8 pessoas que ficaram no final do programa. Algumas desistiram e tal. Nenhuma criticou nada. Inclusive recebi elogios. Teve uma que falou assim, Dani, eu fiz terapia por anos e eu não cheguei tão profundo quanto eu cheguei com você. Daí eu olhei aquilo e falei, outro sim do universo, né? E isso foi começando a me dar entusiasmo. Oi, Lia. Oi, Suzane. Oi, Andréia. E aí me deu entusiasmo, falei, eu quero continuar e tal. Aí eu fui, minha terapeuta fazia uma supervisão comigo, né? Aí eu devolvi esses feedbacks pra ela, ela falou assim, bom, então agora você vai pro próximo passo, que é cobrar. Você vai ter que cobrar por isso. Você já está capacitada, agora você pode cobrar. Aí, gente, o que aconteceu? Cagaço de novo. Né? Porque assim, quando a gente começa a traçar o caminho do nosso propósito, todas as barreiras que tem dentro da gente, todas as resistências vão se levantar. E o que são resistências, para quem não está acostumado com esse termo? São as partes inconscientes nossas que não querem ir na direção que a nossa parte consciente quer ir. Então, assim, se eu quero assumir o meu propósito, vai ter uma grande parte dentro de mim que não quer, só que essa parte é inconsciente, eu não tenho acesso, e aí ela vai trabalhar de forma que eu não vou ver e tal, então por isso que a gente tem que estar muito atento com essa coisa da resistência, tá? E aí, ela falou que eu precisava cobrar, e aí me falei, mas quem que vai querer pagar pela minha terapia? E qual valor e tal, né? Inclusive eu fiz uma pesquisa disso com as pessoas que eu atendi. Eu falei, vocês pagariam R$ 50 pela minha sessão? Eles falaram, pagaria até mais. Mas aí foi, né? Aí o que aconteceu? Eu subloquei um consultório, né? Alguns horários, peguei uns horários lá de um consultório de uma terapeuta que já era bem estabelecida, e comecei a cobrar R$ 50. E aí, esses clientes que eu tinha feito, eles não, acho que nenhum ficou porque eles não tinham condição, eles tinham topado o meu tratamento exatamente porque eles não tinham dinheiro, então não tiveram condição de continuar nem com os R$ 50 a sessão, mas eu lancei lá no grupo de WhatsApp e aí eu tive assim, no mesmo dia que eu lancei, tinham 10 clientes novos, eu falei, caraca, as pessoas vão pagar para fazer terapia comigo, meu Deus! E aí, né, começou uma parte mais profissional, não era mais um teste, né? E eu comecei a atender ali pelos R$ 50, minha terapeuta fazia supervisão comigo também, a gente continuava em acompanhamento, mas assim, as coisas começaram a fluir, mas ao mesmo tempo os meus obstáculos começaram foram vindo, né? Os obstáculos foram vindo. E, esses 10 clientes que vieram, também interpretei como um sim do universo. Porque assim, por que eu tô falando muito desse sim? Porque eu acho que quando não é um caminho que é pra gente seguir, o universo fala não, 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 sabe? Pode ser um não que seja só a sua resistência sendo projetada no universo, mas assim, você tem que avaliar esse não, tá? Tem que avaliar, mas o sim ficou muito claro pra mim. O sim você tem toda a liberdade, Deus tá permitindo que eu vá por esse caminho, então quer dizer que eu posso seguir indo. E aí, cada passo desses, cada evolução dessas, eu ia ficando cada vez mais envolvida e mais entusiasmada. E a transformação dos meus clientes ia me deixando muito feliz, ia me deixando muito empolgada, e mais eu estudava, sabe? E eu ia me envolvendo cada vez mais. Vou mudar a página aqui, já passei uma página. E aí, uma coisa, gente, que eu percebo também que é um diferencial meu. Eu vejo muitas pessoas que caminham comigo, que entraram lá muitos anos atrás comigo, né? Paulinho! Fica aí com a gente. Uma coisa que eu tenho de diferencial é um quê de estratégia no autoconhecimento. Então, quais são as minhas estratégias? A primeira delas é foco. Então, a gente tem um monte de problema para resolver.
Mas se a gente quiser resolver tudo ao mesmo tempo, a gente tem resultados lentos em tudo. A gente tem um pouquinho de resultado em tudo. Agora, se eu tenho 10 problemas, se eu isolo os 9 e foco só em um, eu vou ter mais resultado, mais rápido nesse aqui. Quando eu resolver isso aqui, liberou e eu tenho só 9 agora. Então eu vou fazendo isso, eu sempre vou fazendo isso. E uma outra estratégia é, eu traço um caminho, um objetivo. Meu objetivo é chegar em tal lugar. Então, tudo que... Aí eu deixo isso bem claro para o universo, para mim, tá instituído em mim, eu quero chegar em tal lugar, tô determinada, né? E eu começo a me observar, a me trabalhar, e tudo que surgir de emoção, independente se na minha cabeça vai fazer sentido ou não, para mim aquilo é um obstáculo emocional para eu chegar lá. Então assim, o que eu chamo de obstáculo emocional? Porque muitas vezes a gente pensa que para chegar em algum lugar é só a gente fazer algum esforço, né? Algum esforço físico. Então, por exemplo, eu quero ser reconhecida, então eu vou fazer um mestrado, vou ser promovida. Mas não é. Por quê? Porque você tem que trabalhar essas coisas que vão aparecer em você ao longo do caminho que não querem que você chegue lá onde você quer chegar, entendeu? Que são as resistências. Então essas resistências, elas podem ser dores, medos, culpa, elas podem ser várias questões, né? E essas questões, elas podem estar ligadas a memórias diferentes. Então, por exemplo, no meu propósito, nesse caminho de seguir o propósito, eu encontrei problemas em relação à minha mãe, dores em relação à minha mãe, dores em relação ao meu pai, dores em relação à minha irmã, muita coisa, entendeu? Então, assim, por mais que eu achasse que não tinha a ver, eu trabalhava aquilo, porque eu tô entendendo que pode ser uma camada. Então, vamos supor, assim, que tem um saco, né? Então, eu quero pegar o que tem aqui, mas ele tá cheio. Então, eu tenho que ir tirando as coisas que estão de cima para eu chegar no que tá no fundo. Então, eu sempre fico atenta a tudo que aparece. E eu acho isso uma dica muito preciosa. Prestem atenção nisso, tá? Porque eu fiz isso agora, eu tenho feito isso agora, né? Aqui com esse meu projeto do Instagram e tal. Então é isso, né? Deixa eu ver aqui, gente, tudo que eu sugiro. Então, quais eram os medos que apareceram pra mim, né? Com essa coisa de atender as pessoas. Tive medo de cobrar e a pessoa não pagar. No fundo, uma grande coisa que sempre teve por trás era o medo da rejeição. Por quê? Porque a rejeição é a minha dor de alma. É a dor que eu mais vim trabalhar aqui. A gente chama de ponto nuclear psíquico, que é aquela dor que é a mais profunda mesmo da sua alma, programação, que você veio trabalhar nessa encarnação. Então, eu tinha medo de errar. Mas por quê? Porque se eu errasse, eu ia ser rejeitada. Eu tinha medo do cliente desistir do tratamento. Eu tinha medo de cobrar, porque se ele não tivesse dinheiro, ele não ia fazer. Então, assim, levantou um monte de poeira mesmo, sabe? E tinha muito medo. E eu comecei a trabalhar isso, porque é óbvio, né, que essas coisas aconteceram. Então, assim, outra coisa, né? Se você quer assumir o seu propósito, você vai ter que encarar o fracasso. Porque o fracasso, na verdade, ele é só uma etapa da vitória, do sucesso, né? Então, se você não consegue chegar num patamar grande de sucesso, se você não errar, se você não aprender com os erros. O erro, ele é um degrau. Então, também a gente não pode ter medo da dor. Então, eu tinha todas essas dores, mas eu sempre fui muito ousada. Esses medos dessas dores, eu sempre fui muito ousada e eu enfrentei todos. Por quê? Porque eu sabia que se doesse eu ia lá fazer uma terapia e me resolvia, me ajudava. Eu já tinha confiança no meu caminho dessa forma. E aí, uma outra sacada, cara, que eu tive é o seguinte, que todas as dores que eu vivia e que eu resolvia, todos esses problemas que surgiam no meio do caminho, todos eles me transformavam em uma terapeuta melhor. E até hoje, tudo que eu vivo, quando eu aprendo o que isso me torna uma terapeuta melhor. Então, por exemplo, o meu último aprendizado da última semana foi, vou dividir aqui com vocês só o aprendizado, tá? Foi a calibragem da minha intuição
relacionada à confiança e à desconfiança na vida, né? Então eu posso confiar e posso desconfiar. Eu posso ter dois fatos idênticos, mas um é bom e o outro é ruim para mim. Qual é o que vai me fazer discernir se eu devo ou não devo confiar, devo ou não devo ir por aquele caminho? A intuição, é ouvir a voz do coração. Então, quanto mais eu calibro em mim a minha voz da intuição, quanto mais eu escuto, a minha intuição, ela é a principal ferramenta do meu trabalho de terapia. Entendeu? Então, não é o conhecimento, sabe? Eu estudo pra caramba, mas não é isso. O que mais me faz ser uma boa terapeuta é a minha intuição. Por quê? Porque quando eu estou atendendo alguém, eu estou sendo um canal de uma luz, de uma energia, de uma sabedoria. Por quê? Porque eu estou no meu propósito. Então, quando você está no seu propósito, você está alinhado com a vontade divina. Então, você se torna um canal. Eu tô falando de coisas espíritas, papo espírito? Não. Eu não tô falando de como é que chama? Quando recebe um espírito? Não tô falando nada disso, gente. Eu tô falando de você se conectar com essa fonte criadora, essa fonte divina, através da intuição, da linguagem do seu coração. E quantas vezes eu percebi isso, sabe? A pessoa tá ali falando comigo e eu entendo as coisas. A resposta vem na minha cabeça, a solução vem na minha cabeça, o caminho aparece claro. Então, é isso, é uma conexão muito forte. Onde que eu tava mesmo? Tava falando do que me torna uma pessoa melhor, né? Então, foi esse o aprendizado que eu tive na semana passada, e quanto mais eu tenho a intuição trabalhada, melhor uma terapeuta você. Eu me tornei mãe, né? E ser mãe me trouxe muitos aprendizados. E cada aprendizado que eu tive, eu percebi o quê? Que aquilo me tornava uma mãe melhor, uma terapeuta melhor. Inclusive, eu acho que o papel de terapeuta e o papel de mãe é extremamente parecido, porque pelo menos eu pretendo, né? Eu tenho a intenção de ser com a minha filha não uma mãe que dita as coisas, mas eu quero ensinar para ela como ela pode lidar com as emoções dela e com isso ela vai ter sucesso em tudo na vida. Então, para mim, pouco importa se ela vai fazer uma profissão, se ela vai fazer uma faculdade, que profissão que ela vai escolher. Eu quero que ela tenha confiança para ouvir a voz do coração dela, porque se ela escolher, assim, pedagogia, que é uma profissão que a gente pensa assim, que não dá dinheiro, né? Ela vai ter prosperidade, porque ela vai abrir o canal dela. Então, como que a gente abre o nosso canal? E para a gente achar o nosso propósito, a gente precisa estar com o canal aberto, né? Para a gente estar no nosso propósito, a gente precisa estar com o canal aberto. E é por isso que o autoconhecimento é extremamente importante. O autoconhecimento, ele vai tirar tudo quanto é sujeira, quanto é poeira que tem dentro de você, que vai atrapalhar você de se sintonizar com essa criatividade divina, com essa fonte eterna e divina de sabedoria e de luz, né? E aí, gente, me empolguei aqui, né? Muitas vezes eu atendi pessoas e vieram palavras tão incríveis assim, naquele momento, que elas serviam para mim. Então aqui eu vou dar, já sei até para quem, acabou de surgir isso aqui, tá? Não foi planejado, mas Igor, presta atenção nisso aí, tá? Então, muitas vezes a gente pensa assim, que pra gente realizar o nosso propósito, a gente tem que estar perfeito, a gente não pode ter aquele defeito, a gente tem que estar resolvido. Então, assim, como que eu vou ser terapeuta se eu tenho um problema na minha vida, né? Como? Eu vou ser uma farsa. Só que é aí que entra que não é você que está fazendo o trabalho, você está sendo um canal de um trabalho maior que está sendo feito. Cara, é impressionante como essa live tá indo completamente diferente do que eu planejei, tá? E tá vindo tudo aqui agora e eu vou deixar e vou seguir dessa forma. Mandem coraçõezinhos. Oi, Maiara. Então é isso, gente. Eu vivi muitas dores desde que eu decidi assumir em busca do meu propósito. Muitas dores apareceram.
E uma outra coisa que eu acho interessante dizer aqui é que no início era uma coisa tão diferente do que eu estava acostumada a fazer que eu tinha que seguir um modelo, né? E qual foi o modelo que eu segui? O modelo da minha terapeuta. Por quê? Porque era uma coisa que funcionava pra mim, eu amava o trabalho dela, eu admirava ela, admirava o trabalho dela, eu ficava impressionada com aquelas transformações que estavam acontecendo dentro de mim. Então o que eu fiz? Eu fui nada mais, nada menos do que uma cópia dela. Ah, tá. É errado copiar? De forma alguma, gente. Como se eu não copiasse, eu jamais acharia o que eu sou hoje, né? Mas assim, diante daquele cenário de tanta insegurança, de tanto aprendizado, né? E como eu não sabia, era uma estrada nova, eu precisava dar o mesmo passo que alguém estava dando. Eu precisava copiá-la mesmo. Então não tem nada de errado em copiar o outro, tá bom? Tem muitos... hoje que eu estou inserido no marketing digital, as pessoas falam muito isso, copiem o que é bom, não tenha problema, só que copiem com a intenção de encontrar em algum momento a sua autenticidade. E que horas que você vai encontrar a sua autenticidade? Quando você estiver seguro o suficiente daquilo que você aprendeu. Pelo menos é isso que eu estou sentindo. Hoje em dia eu estou vivendo o momento que eu realmente encontrei, eu acho, né? E eu acho que vou continuar me lapidando, mas que eu encontrei quem eu sou como terapeuta. Então essa autenticidade vem com a segurança e também com a maturidade. Com a maturidade. Então, assim, não adianta você querer, encontrei meu propósito, já tô no meu propósito, já tô realizado, é um sucesso total. Não. Não é assim que acontece. Pelo menos eu nunca vi, né? Não foi nem comigo, não vi com ninguém também. O propósito, gente, ele te capacita. Deixa eu ver o que a Mayara falou aqui. O que se requer da gente escolher um modelo que funciona para nós. Vamos copiando o que achamos bom até formar o nosso modelo. Exatamente, Mayara, isso mesmo. Acabei de falar usou outras palavras melhores. Então, outro dia eu ouvi uma frase muito legal, bíblica, que falou assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Independente se estava falando de Deus ou não, eu gostei da mensagem, porque ela me encaixou, ela encaixou para mim em relação ao propósito. O propósito, ele te capacita, você não nasce capacitado, você não está pronto, você está ficando pronto para o seu propósito o tempo todo. E aí aqui eu vou dar uma grande sacada que eu tive no meu caminho. Eu tive muita ansiedade, muito assim, eu tô no meu propósito. Aí quando eu levava um não, quando eu recebia um não do universo, tipo quando, às vezes, né, na terapia, a agenda esvazia. Fecha a energia, muda a energia, aí a agenda esvazia. Então, quando aconteceu isso a primeira vez, eu entendi que era um não do universo. E aí eu falei, pô, não era então tô enganada, isso aqui não era o meu propósito. Aí o que eu fiz? Contraí, retraí, fui para trás, né? Me amedrontei. Até que daqui a pouco, aquela energia, aquela coisa, aquele amor por isso não cabia mais dentro de mim, eu ia lá e tentava de novo. Então, é um movimento natural de pulsação e contração. Esse é um movimento natural da vida, né? É a mesma coisa da respiração. Você inspira e expira. E tem um momento ali, entre um e outro, que é o momento da estase, que é um momento de grande sabedoria, de você esperar as coisas acontecerem, sabe? Minha terapeuta fala isso muito belamente, eu não consigo falar como ela. Então, assim, a gente vai ter, nesse trabalho de assumir o nosso propósito, a gente vai ter esses momentos de expansão e contração. Só que a gente não precisa se desanimar como se isso não fosse verdade. Então, muitas vezes eu falei, então não é o meu propósito, né? Porque não deu certo, porque se fosse meu propósito, teria dado certo. E aí, eu parei de atender. Como é que foi? Eu acho que eu parei de atender umas 3 vezes. Porque o que eu tive que fazer? Como eu tenho um outro emprego, eu só podia atender à noite. E aí, isso, gente, mandem coraçõezinhos aí pro pessoal avisar, ser avisado que tá rolando essa live aqui.
eu atendi à noite, então eu já tinha uma carga de 8 horas de trabalho, né, 40 horas semanais, e atendia às vezes 4, 5 pessoas ainda no turno da noite. Então era super cansativo, era super pesado para mim. Só que aquilo me trazia tanta energia, tanta, tanta realização, sabe? Que eu continuava fazendo, mas chegava um momento que eu estava tão exausta que eu não dava conta, eu tinha que dar uma retraída de novo. Então, esse movimento aconteceu umas 2 vezes na minha vida. E a última vez foi quando eu engravidei. Porque a gravidez, né, a gente fica muito exposta à energia. Quando a gente tá, na verdade, tanto na gravidez, que a gente fica muito frágil na energia, né, muito frágil, muito vulnerável mesmo. E na terapia é uma troca muito grande. Então, eu tinha uma agenda de clientes e a própria energia foi tirando, foi esvaziando. Eu comecei a ficar desanimada, o meu medo de não ser aquilo, sabe? O meu medo de não ser aquilo era tanto que eu fui me contrair de novo, né? Então, esse foi o segundo momento, né? E aí, quando eu tive neném, eu falei assim, cara, eu nunca mais vou poder trabalhar com isso, porque eu sempre me encontrava na seguinte questão. Como eu tinha pouco tempo para atender, eu tinha 3, 4 horas por dia, aquilo nunca me dava o suficiente para eu sair do meu trabalho. Mas por eu estar no meu trabalho, eu nunca tinha tempo suficiente para me dedicar à terapia e ter mais clientes. Então eu ficava sempre nesse limbo, sabe? E eu ficava bem posicionada nessa minha zona de conforto. Eu não conseguia ver outras saídas. Teve um momento que eu até planejei sair do meu trabalho, né? E arriscar, porque eu tinha muita certeza que ia dar certo. E aí, o que aconteceu? Minha agenda esvaziou. E aí eu falei, poxa, não era para ser. Mas o que aconteceu? Eu não estava pronta, eu não estava pronta para fazer esse movimento. E para mim foi a vida falando, calma aí, pera lá, que você ainda não é ainda. Calma, menina, você tá muito ansiosa. Então é isso, gente. Então eu passei por esses momentos de eu me questionar. Eu tô no meu propósito? Eu tinha tanta certeza, mas depois eu falava, não tô. E aí o que aconteceu? Eu tava lá nesse setor, né, totalmente desmotivada, era um parto ir trabalhar todos os dias, porque eu não trabalhava com tecnologia, e eu gostava de tecnologia, mas como eu não estava na área de tecnologia, eu não estava autorizada a trabalhar com tecnologia em outras áreas, né, apesar de eu fazer uma coisa ou outra, mas eu não estava. Então, assim, era um sofrimento, eu passei 5 anos nessa área. 5 anos sofrendo, assim, de desmotivação. Às vezes tinha um trabalho que eu gostava e aí depois desmotivava de novo. Então era muito sofrido. Mas enquanto isso eu segui me trabalhando. Teve uma vez que eu cheguei na minha terapeuta e levei essa questão, né, do tanto que eu estava insatisfeita. E ela falou assim, você é a mesma Dani que entrou nesse trabalho? Eu falei, não. Ela falou assim, só que você ainda não se tornou a Dani suficiente para sair desse trabalho. Então, você tem que continuar trabalhando, você tem que aceitar onde que você tá. Ela não falou isso porque ela não fala assim, tá, gente? Mas o resumo da obra é assim, a mensagem é essa. Então, assim, se eu quero atrair um emprego melhor, um trabalho melhor, que eu tenha mais satisfação, não adianta eu ficar forçando, porque quer dizer que dentro de mim eu ainda não estou espelhando essa realidade. Porque o que tem no nosso externo é só o que tem dentro da gente, né? É só o que tem no nosso interno. Então, se ainda a minha realidade ainda não é essa, é porque dentro de mim ainda não tá assim. Então, quando ela me falou aquilo, deu mais energia para eu focar em me purificar. E como que é a minha purificação? O que aconteceu hoje no meu dia que me trouxe desconforto? Se eu sentir raiva, se eu sentir medo, se eu sentir tristeza, qualquer coisa que ia aparecendo, eu ia trabalhando, eu ia me limpando. Eu ia trabalhando e ia me limpando. E assim, sucessivamente. Por quê? Porque o propósito estava me capacitando. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Depois de 5 anos, eu resolvi o meu conflito com aquele ex-chefe, né, da área de tecnologia. Eu finalmente encontrei a parte dentro de mim que estava ainda agarrada. Eu perdoei ele, aí chamei ele para uma conversa, a gente se entendeu profundamente, né? E aí eu descobri que eu gostava muito dele, e ele também gostava muito de mim. E eu
E aí, beleza, senti aquela paz. Passou uns 2 meses, eu senti de voltar para a área de tecnologia. E aí, depois de 5 anos trabalhando naquela outra área que não tinha nada a ver comigo, quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar com tecnologia, eu senti uma felicidade tão grande, sabe? Eu fiquei tão animada. Eu tinha um compromisso à noite e eu não queria ir embora. E aí, e era com a terapia, no grupo de terapia e tal. Quando eu cheguei lá, que eu fui percebendo isso, né, que eu fui embora a contragosto, porque eu tava fazendo uma coisa que eu adorava, que era mexer com banco de dados. Quando eu cheguei lá, eu quis dividir isso com as pessoas e eu chorei, até me emociona aqui agora. Eu chorei, assim, porque eu passei 5 anos sem sentir aquela paz, sabe? Aquela energia vibrante dentro de mim. E aí, quando eu senti aquilo, cara, eu falei, meu Deus, eu tô viva de novo. É mais ou menos essa sensação, sabe? Eu tô viva de novo. E aí que foi maravilhoso, só que ao mesmo tempo me trouxe a maior confusão, porque eu falei, poxa, mas o meu propósito não é ser terapeuta? E agora eu tô aqui amando trabalhar com tecnologia de novo, né? E aí entrei nesse limbo de novo, nesse dilema. E aí eu pensei, cara, mas o que que será? Aí eu falei assim, o que que será que essas duas coisas têm em comum? Aí eu achei uma coisa em comum. Eu adoro resolver problemas. Porque o que que o terapeuta faz? Ele pega uma situação complicada, um novelo, né, uma coisa toda embaralhada e arruma e desamarra aquilo, né, e traz, ajuda, né, a trazer clareza, trazer simplicidade. O que que a tecnologia faz? Você pega uma coisa difícil, complicada e transforma numa coisa simples para a pessoa, para o usuário final, né? Mas aí eu também comecei a perceber que eu adorava organização, que eu adorava padrões. E aí tudo foi se encaixando. Eu gosto de resolver problemas. Tá bom, Márcia, tá caindo aí, né? Fica perto do modem, viu? É uma dica. Então tá, eu gosto de resolver problemas, né? E aí fiquei ali naquilo. Eu tava grávida quando... na verdade eu não tava grávida, foi um pouco antes de eu ficar grávida. Até troquei aí a ordem da história, né? Que eu senti essa coisa aí. Mas aí eu falei, cara, então tá bom, então é isso aqui, né? As coisas estão fluindo bem, então é TI mesmo que eu vou ficar. E aí logo eu fiquei grávida e falei, então nunca mais eu vou atender terapia, porque, né, eu não vou ter tempo mais pra... Sim, Zé Cloca, eu sou de Brasília. Eu falei, não, então eu não vou ter tempo mais para atender terapia, porque se eu for atender, que horas que eu vou ficar com a minha filha, né? Eu trabalho 8 horas por dia, à noite eu atendo, que horas que eu vou ficar com a minha filha? Então nunca mais vou poder ser terapeuta. Foi aí que começou esse meu movimento aqui. Eu gosto de falar de autoconhecimento. Eu amo ler sobre isso, eu amo estudar, eu me trabalho o tempo todo, eu tô sempre me analisando, eu tenho as amigas, né? Enfim, tô sempre ajudando as pessoas nesse sentido também. Então, eu pensei, cara, então quer saber? Se eu tenho essa paixão, eu vou começar a escrever sobre isso na internet. Pronto, aí eu dou vazão, me realizo também. Então, meu intuito principal foi esse. Legal, Zé Clock. De repente a gente... você tá me vendo aí, você não me conhece de cara, né? Porque esse mundo de tecnologia a gente se conhece muito, né? Mas faz tempo que eu tô fora da área também, tô no órgão público. Onde que eu tava mesmo? Comecei a escrever. Eu comecei a escrever meus posts, só que aí, gente, o que aconteceu? Comecei a ver meus obstáculos também, né? O que vinha? Poxa, todo mundo que tem aqui na minha rede social é gente que me conhece, que trabalhou comigo, que estudou comigo, é família, é amigos. O que vai ser agora de eu começar a escrever isso aqui, né? Aí eu comecei a escrever aí eu falava, putz, foi ridículo isso aqui que eu escrevi. Mas aí fui fazendo, né? Eu fui analisando o que eu sentia. Então esse é outro ponto, né? Do caminho que você traça e vendo tudo que surge emocional no caminho.
Então, assim, se eu achava que o que eu estava escrevendo podia soar ridículo para as pessoas, eu estava com algum medo ali do julgamento, né? Medo da não aceitação das pessoas, medo da rejeição. Então, esse era um obstáculo para eu chegar onde eu quero, certo? Então, eu pegava isso e ia trabalhar no meu autoconhecimento, levava para terapia, ou eu mesmo já tenho ferramentas que eu consigo trabalhar sozinha, me trabalhava e comecei a vencer uma coisa e outra e outra e outra. Sabe uma coisa muito interessante que aconteceu nesse período? Antes de eu começar a escrever no Instagram, eu observei um dia, né, me analisando, que eu estava sem ambição nenhuma. Eu não conseguia dizer assim, ah, você quer ganhar mais dinheiro? Não quero. Não, pra mim tá bom, deixa eu recebo aqui um salário bom e tal, eu vou continuar com esse salário aqui. Quais são os seus sonhos, né? Eu não tinha ambição, eu sempre quis morar numa casa, né? Eu quis ter uma família, quis ter filhos, mas aí eu já tinha uma família, já tinha filhos. Mas assim, a casa, que eu não moro, eu moro em apartamento. A casa era um sonho, mas eu não sentia mais entusiasmo de chegar nesse sonho, de construir esse sonho, sabe? Ah, você gosta de viajar? Eu não faço a mínima questão de viajar, eu faço as minhas viagens interiores aqui, tá bom demais pra mim. Então, eu tava sem ambição. Um dia eu falei, nossa gente, mas que falta de ambição que eu tô, né? E aí, beleza, ficou aí esse retrato aí, essa observação que eu fiz. Depois, quando eu comecei a postar as coisas aqui, eu comecei a ter ideias, minha criatividade começou a aumentar e minha ambição começou a aumentar. Comecei a pensar, cara, será que eu posso fazer trabalho assim, trabalho assado? Como que eu posso ganhar dinheiro com isso? E aí comecei a perceber também outros desejos, outros sonhos que começaram a surgir. E aí teve um dia, mas eu estava bem conformada que terapeuta eu nunca mais ia ser, né? Porque eu não via formas de isso acontecer. Até que um dia minha terapeuta, que tem alguns grupos de autoconhecimento, né, grupos constantes que se encontram uma vez por semana, ela me chamou para substituí-la no grupo dela. Eu já estava fazendo essas postagens aqui, aí eu falei, cara, para que eu vou, né? Ela perguntou para mim se eu queria ir, eu falei assim, eu senti, né, se eu queria, se eu não queria, eu falei, ah, não quero não. Primeiro porque eu não tenho intenção de trabalhar com grupo. Eu já tive uma experiência uma vez e eu não gostei. Aí eu falei, eu não tenho intenção de trabalhar com grupo. Segundo, que é uma vez só. Terceiro, que eu vou ficar longe da minha filha à noite e ela precisa de mim. Tá, pra que eu vou fazer isso, né? Eu falei, pô, mas é a Dal, né? A Dal que tá me pedindo e eu amo a Dal e tal. Aí eu falei, vou, não vou, vou, não vou. Eu falei, cara, eu vou. Resolvi ir. Aí cheguei lá, não sei se tem alguma das meninas aqui, não sei se a Andréia tá aí. Cheguei lá e fui passar para elas, assim, todos os hacks do meu caminho, né? Todas aquelas melhores dicas que eu podia dar para elas que estavam ali começando, era um grupo novo. Tudo que eu já tive na minha vida de transformação e tal. Gente, aí eu fui lá e foi tão maravilhoso. A energia tomou tanto conta de mim, assim, foi tão forte. Eu saí de lá vibrando tanto, sabe? É isso que eu falo aqui da vibração, sabe? Que por mim eu ficava lá por horas, eu não queria que acabasse, sabe? Eu me senti tão conectada, eu me senti tão no meu lugar no mundo, que eu falei, caraca, então agora lascou-se, né? Porque não acabou. Essa história não acabou, o meu propósito não é continuar aqui na TI. Mas eu vivia nessa história, né? De vou e volto. Eu nunca ia com os dois pés de uma vez. E aí eu comecei a produzir mais os conteúdos, aí eu falei, bom, então eu vou começar a estudar marketing digital. E cada decisão dessas que eu tomei, isso foi tudo esse ano, cada decisão dessa que eu tomei foi um sim meu, um comprometimento, sabe? Porque até então eu tava querendo que o propósito caísse de mão beijada, sabe? E que fosse simplesmente do zero ao sucesso, 100%, e os tombos não, sabe? E eu não me comprometia por causa disso. Então eu só percebi esse ano que eu não estava tão comprometida assim. Porque qualquer coisa que acontecia no meio do caminho me desanimava e eu voltava para trás. Mas por que isso acontece, gente? Porque a gente tem medo
do nosso sucesso, a gente tem medo da felicidade, a gente tem medo da nossa luz. E mais ainda, eu tinha um medo, e que isso foi muito recente que aconteceu, e assim, hoje eu tô contando essa história aqui em primeiríssima mão pra vocês, sabe? Porque eu venho dividindo minha vida, mas eu não dividi nenhum dos processos meus relacionados ao propósito. Mas um tempo desses aí, eu tive uma infecção intestinal forte, fortíssima. 4 dias, mais ou menos. Eu nunca tive dessa forma. E quando eu fui pesquisar o que era um medo existencial, né? A diarreia pode ser medo. E aí o medo existencial se encaixou na minha análise. E quando eu fui ver, mas o que medo existencial é esse? Sabe o que tinha acontecido? Naquela semana, eu tinha recebido um monte de feedback positivo aqui no Instagram. Era uma chuva de gente me elogiando, falando que meu conteúdo estava muito bom. E aquele sucesso me amedrontou. A possibilidade do sucesso, né? Porque eram poucas pessoas ainda, mas aquele reconhecimento me amedrontou. E por quê? Por que isso tem a ver com medo existencial? Porque eu sempre existi na história de que sou uma pessoa rejeitada, que não é vista, que não é reconhecida e que não tem sucesso na vida. E eu me apeguei a essa história, eu tenho 36 anos de idade, e eu me apeguei a essa história até então. E agora, eu finalmente pude trocar, eu não sou mais isso. Só que eu estava apegada a essa história. Então, o meu corpo sentiu. Então, assim, gente, essa foi uma análise bem profunda, porque você tem que cavar essas respostas no seu inconsciente. Então, não é uma coisa simples de você chegar e concluir. Eu fiz essa conclusão, eu analisei por muitos fatores, né? Quando eu entendi isso, que eu tomei a consciência de que era isso, que eu estava com medo de largar a minha história de dor e de sofrimento, eu soltei, eu pude soltar de verdade dentro de mim. Nesse dia, à noite, eu tive um fenômeno na minha cama que foi assim, fantástico. Eu tô embargada assim com a voz, porque tudo isso é muito emocionante pra mim. Eu senti uma nuvem de amor me cobrindo, sabe? É como se Deus me abraçasse mesmo, sabe? Deus me abraçando e falando assim, pode deixar que eu vou cuidar de você? Que legal, Raquel. E assim, foi tão gostoso, foi tão maravilhoso aquilo que eu tava sentindo, sabe? E eu entendi essa mensagem de Deus, assim, sabe? Essa mensagem da vida, do universo, assim, pode largar, pode deixar, tá tudo certo, pode confiar, se entrega agora que vai dar certo. Uma outra coisa que aconteceu no meio do caminho, não sei se a Tati tá aí, que é a minha terapeuta de Theta Healing, a gente teve um processo que foi fodástico para eu entender umas coisas, né? Porque as coisas estavam caminhando aqui no Instagram. Né, Igor? Eu sei que você chora junto comigo, sempre. As coisas estavam caminhando aqui no Instagram, as coisas estavam dando certo, eu estava tendo crescimento de pouquinho em pouquinho, e um dia eu me senti desanimada, eu me senti triste. E aí eu levei isso para a nossa sessão e eu tive uma visualização incrível, que foi assim, eu estava num rio, né, e o rio era a vida, né, que corre para frente, estava correndo para frente. E eu estava lá, nadando, tentando nadar sozinha, e tinha um barco do lado, querendo me levar. E eu me negava a entrar no barco e deixar o barco me levar. Eu dizia que eu queria nadar, que eu queria ir sozinha, porque eu queria provar para Deus era o barco, tá? Eu queria provar para Deus que eu ia chegar lá sem Ele. Olha que profundo isso. Eu queria provar para Deus que eu não precisava dele, porque dentro de nós, dentro da nossa alma, e aqui eu tô falando de mim, de você e de todos nós que estamos aqui nessa esfera terrestre, nós temos num nível bem profundo da nossa alma mágoa de Deus e a gente quer se vingar dele. E essa era a minha vingança. Eu estava já no caminho certo, eu estava no lugar certo para fazer exatamente o que eu vim para fazer,
Mas a minha motivação estava errada, porque a minha motivação não era servir ao mundo, não era servir ao amor, não era servir a Deus, servir e ser uma com Deus. A minha motivação era me vingar de Deus e mostrar que eu era mais forte do que Ele, que eu não precisava dele, sabe? E nesse dia foi linda a nossa sessão, foi maravilhosa e eu pude me render, porque essa era uma parte dentro de mim que estava inconsciente. Então quando eu tornei consciente que essas motivações, quando eu tornei consciente que essas motivações inconscientes estavam em mim, que eram minhas, eu pude transformar elas, sabe? E o que eu fiz? Eu subi no barco e eu comecei a confiar na vida, muito mais. Isso é muito recente, deve ter em torno de 2 ou 3 meses, mais ou menos, que isso aconteceu. E aí foi isso, sabe? Um grande aprendizado de confiar, de soltar, de permitir que me levem, porque até então a gente fica no controle. O que é controle? Eu quero que as coisas saiam do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. Quando não sai, a gente se estressa. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem medo de confiar na vida. E porque a gente não está conectado mesmo com essa parte divina em nós, sabe? Ai, tô me empolgando aqui, já até saí do script, deixa eu ver se eu tô no caminho. Vocês estão aí? Tem gente firme e forte aí, né? Já passei dessa página aqui, só um minutinho, tá, gente? Uma outra coisa, gente, que aconteceu, que eu falei do meu comprometimento, né? Teve um ponto específico que eu falei que agora eu tô com os 2 pés dentro. Foi quando eu comprei a mentoria do Rodrigo Vinhas, que é de marketing digital. Eu precisava de alguém experiente para me mostrar o caminho das pedras, né, de como fazer dinheiro aqui na internet. Eu não tô fazendo ainda, tá, gente? O que eu quero, porque eu quero produzir um conteúdo de valor para as pessoas. Então, por enquanto, eu tô só produzindo conteúdo gratuito mesmo. No meio do caminho, eu resolvi atender e isso nem tava nos meus planos, né? Eu não tava nos meus planos voltar a atender, fazer atendimento individual, porque meu tempo é muito escasso. Então, hoje em dia, eu tô fazendo atendimentos, mas eu tenho pouquíssimos horários. Mas quando eu fui comprar a mentoria do Rodrigo Vinhas, era 15 mil reais. E eu não tô acostumada a fazer um investimento assim tão alto, sabe? Eu sou daquelas que vou lá e faço por minha conta própria. Mas eu senti de fazer e eu resolvi pagar esse valor para ele, uma mentoria de 6 meses, né? Mas aí quando eu fui percebendo que, depois que eu entrei na mentoria, eu percebi o seguinte, que aquela mentoria não era por ele, era por mim. Era porque era o dinheiro que eu tô pagando para dizer que eu tô realmente decidida, sabe? É como se eu estivesse dizendo para mim mesma, dizendo para a vida que agora eu tô jogando para valer, que agora eu vou com tudo, que agora eu tô pronta, que agora eu tô madura mesmo para assumir o meu propósito, sabe? Então, para mim sempre essa mentoria significou isso e até hoje ela significa isso, porque por mais que eu cresça muito lá, o fato de estar lá, na verdade, é eu dizendo para mim que eu tô jogando, apostando todas as fichas. Para completar, eu vou dar mais uma notícia aqui, porque eu nunca falei aqui também, que eu já pedi o afastamento do meu órgão. Eu cheguei numa outra conclusão, né? Eu tinha um dinheiro investido, é um dinheiro que eu invisto assim por um ano e tal, que eu não toco nele, né? Mas um dia eu falei assim, cara, eu tô aqui trabalhando de manhã, trabalhando à tarde, sou mãe, não sobra tempo pra nada, tô fazendo as coisas, né, correndo mesmo, mas tô precisando de mais tempo para estudar mais as coisas que eu quero. E eu tenho esse dinheiro lá e eu podia estar usando isso para estar cobrindo o meu salário enquanto eu me aventuro aqui, né, até eu poder ganhar dinheiro. E aí eu peguei e vi que tinha um medo da escassez, um medo de perder aquele dinheiro que eu tinha juntado, né? Aí fui lá, trabalhei o medo da escassez também, falei, cara, eu vou botar tudo e, né, calculei as coisas lá, falei, se der errado, eu começo tudo de novo. Então, assim, quanto que eu tô decidida mesmo a me arriscar, né? E aí depois que eu cheguei a essa conclusão,
fui lá no meu chefe, falei pra ele, né, que eu já estava pronta. Eu só não me afastei ainda porque eu não queria deixar ele na mão e a gente combinou até fevereiro. Então, até fevereiro eu ainda tô no meu trabalho. Mas depois disso, eu vou pedir licença e vou ficar trabalhando só aqui. E eu já tô fazendo alguns atendimentos, né? Então, até lá eu quero produzir um produto, um infoproduto mesmo de autoconhecimento, e aí eu tô tentando entender o que as pessoas querem, né? Porque eu não quero vender uma coisa só por vender, eu quero ajudar, eu quero servir, eu tô no meu propósito, eu quero transformar a vida das pessoas, eu quero ajudar que as pessoas transformem suas vidas, sabe? E de quebra eu preciso de dinheiro porque a gente mora e vive num mundo que precisa de dinheiro para tudo, né? Não tem como ficar trabalhando sem receber. Então, resolvi também, um outro grande passo que eu dei foi esse, de pegar esse dinheiro para eu me arriscar, para eu poder fazer meu caminho aqui tranquila e ter mais tempo, investir mais em estudo, investir mais em produção de conteúdo. Então tudo isso foram os meus comprometimentos, né? Os meus 2 pés no meu propósito. E aí, gente, eu até escrevi aqui uma frase que assim, propósito para mim é como entrar num rio gelado, né? Primeiro você coloca os pés, depois você vai chegando um pouco mais para frente, vai molhando a canela, daqui a pouco você vai até a coxa, né? Quando você vai na cachoeira, né? Daqui a pouco você tá lá com o seu quadril e depois tu mergulha e você tá todo lá. Então é assim que eu me sinto hoje. Hoje eu sinto que realmente esse é o meu propósito, porque eu sei que eu sou boa nisso, hoje eu tenho segurança mesmo para dizer que eu sou boa. E as pessoas aqui, vocês me ajudam muito porque o reconhecimento, os elogios, o engajamento, os feedbacks de que isso mudou a vida de vocês, que isso fez vocês refletirem, isso vai fortalecendo a minha segurança em mim mesma. Porque eu não tinha segurança, né? É uma coisa nova, você não vai entrar segura de si. A segurança vem com o erro, com o acerto. E uma coisa que eu tenho aprendido muito com a galera do marketing é: não desista no primeiro não, não desista no primeiro fracasso. Seja consistente, seja persistente, siga o seu caminho. E mais ainda, em relação a propósito, não tenha pressa. Não tenha pressa. Às vezes você vai achar que o seu propósito é uma coisa e depois a vida vai te tirar daquele lugar e você vai achar que não é mais, assim como aconteceu comigo e eu vejo acontecendo com outras pessoas próximas a mim. E eu digo, não sei se é importante você descobrir qual que é o seu propósito, porque se você está sendo trabalhado para o seu propósito, você pode confiar que em algum momento você vai parar lá. Você tem que viver o seu caminho de autoconhecimento, trabalhar todas as suas emoções, se purificar, porque quanto mais limpo você tiver, mais rápido você vai chegar onde você quer chegar, sabe? Esse é o caminho mais curto que eu conheço para chegar aonde a gente quer chegar. Eu tô há 10 anos nesse caminho de autoconhecimento e eu já alcancei tantas coisas na minha vida, e quem é meus amigos próximos, quem são os meus amigos próximos, sabem disso, viram isso. Eu transformei minha vida financeira, eu transformei minha vida amorosa, eu transformei minha vida familiar, né? Eu me dou muito bem com a minha família hoje em dia. O meu trabalho, né? Eu transformei minhas relações no trabalho, alcancei reconhecimento lá. Tem um monte de coisa que eu ainda quero alcançar, mas da onde eu saí para onde eu tô hoje é um salto enorme. E tem um momento que a gente vai fazendo esse caminho que a gente tem a sensação de que a gente está se afogando, porque a gente acaba de se recuperar de uma coisa, já vem outra. A gente vai acessar as nossas dores, vai doer, nós vamos botar para fora, mas elas vão sarar e tem um momento que você começa a colher tudo que você plantou. Tudo que você plantou. E a colheita só vai aumentando, gente. Só vai aumentando. E é bom demais da conta. Bom, agora eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Me empolguei. Obrigada por todos que ficaram aqui até agora. Vou esperar aí ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não sei se na outra live que a gente encerrou, se tinha alguma pergunta por lá. Enquanto vocês falam, eu anotei assim também, ó. Se você não chegou lá ainda, é porque você ainda não está pronto.
Que bom, Igor. Agora, observe essas resistências, sabe? Essas resistências são só atraso. Você está só adiando a sua felicidade, adiando a sua realização. Você tá... Não se deixe levar por essas resistências, sabe? Se arrisque, não tenha medo de doer, não tenha medo de sofrer. Sofrer, gente, a única coisa que traz sofrimento na vida é a luta. É a luta contra a realidade. É uma coisa que está acontecendo e você está lutando para que não seja aquilo, sabe? Então se entrega e vive a dor e deixa as coisas doerem, que vai sarar, não vai doer para sempre. Se você soltar e se você se entregar, a dor vai passar e você vai chegar exatamente aonde você tem que chegar. Você vai chegar no seu lugar e aí você vai sentir essa sensação de encaixe, essa sensação de realização, de plenitude, de conexão com o divino, de amor, sabe? Hoje eu tô assim transbordando amor. Tá tudo dando certo na minha vida. Assim, até quando dá errado, dá certo, sabe? Né, Angélica? Você sabe disso. Então tá tudo dando certo, assim. Ah, eu queria contar uma coisa. Gente, como que eu posso esquecer de contar isso? Você sabe anteontem, quando eu falei do negócio da rejeição, que eu abri aqui, que eu tirei um monte de gente do meu Instagram, que eu limpei, né, a minha lista e que eu não estava pronta para ser rejeitada de volta, mas que naquele momento eu estava pronta, que as pessoas podiam ir embora. Gente, vocês não têm ideia do que foi meu dia ontem, porque isso foi anteontem à noite. De lá pra cá, sabe quantas pessoas chegaram no meu perfil? Mais de 100. Mais de 100 pessoas chegaram no meu perfil. Claro, eu impulsionei uma publicação, mas antes eu impulsionava, chegava 10, sabe, gente? Chegou 100. E o que tem ontem, eu atendi 6 pessoas pedindo sessão individual. Qual é a lição que eu tirei? Eu saltei no abismo, eu fiz o que eu tô falando aqui pra vocês. Não tenham medo da dor, deixa doer. Então eu não tinha me tocado até então que eu ainda ficava evitando a dor da rejeição. Mas tudo é perfeito como é. Mas naquele movimento que eu fiz, alguma chave virou. E as coisas aqui estão extremamente mais aceleradas. Eu não sei nem se eu vou conseguir cumprir tudo que eu tô planejando, né? Porque produzir conteúdo gasta muito tempo. Mas assim, virou alguma chave. Deixa aí o velho, se entrega, deixa doer, porque o novo vai vir. Então, aceitem a dor, não tenham medo da dor, não tenham medo das emoções, sintam o que tiver que sentir. Tem um vídeo lá no meu YouTube que fala como atravessar a dor emocional. Façam aquilo em tudo que doer, e vocês vão chegar o mais rápido possível aonde vocês querem. Acho que deu uma caída aqui no vídeo. Então vocês vão chegar o mais rápido possível aonde vocês querem chegar, purificar, onde você tem que estar, se você purificar todas essas dores que estão dentro de você. Tá bom, gente? Muito obrigada. A Carla falou, estou sentindo dificuldade em encontrar um foco do meu trabalho. Gosto de fazer meu trabalho, mas meu projeto pessoal parece que não tem foco. Bom, aí precisa de uma análise mais de perto, sabe? Tem que descobrir o que está tirando o seu foco. Quais são os pensamentos que estão ali, né? Porque eu postei um vídeo hoje que fala da mente, né? Então, se a mente estiver muito agitada, pode ter alguma dor ali que está produzindo aquele excesso de pensamentos. Então, não dá para dar nenhuma resposta assim tão pronta. Se você quiser depois me escrever no direct mais detalhes, eu posso tentar te ajudar com alguma dica. E a gente divide pro pessoal. Ah, uma outra pessoa, a Isabel, me mandou uma pergunta se é normal a gente sentir que gosta de duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ela não tá aqui, mas ela deve assistir a live depois. O que acontece? Você só tem um propósito. Se você tá com os dois, um deles não é, né? Mas talvez você esteja confundindo o propósito com talento, com habilidade, igual eu falei no início da live. Então,
continua fazendo o seu caminho, não tenha pressa de estar no propósito, analise o que está ruim o que está ruim dentro de você, quais são as suas emoções, e a vida vai te colocando onde você tem que estar, porque você está sendo capacitado para o seu propósito. Então, nós todos estamos, mas se você fizer o caminho do autoconhecimento aqui nessa linha que eu tô te falando, né, que a minha é muito mais acelerada, você vai chegar muito mais rápido no seu propósito. Então, não adianta ter pressa, gente, porque a gente não tá no controle. Essa coisa aí, tanto é que, né, eu tava fazendo tudo certo, tudo acontecendo, na hora que eu soltei dentro de mim, as coisas estão fluindo aqui muito mais. Por quê? O que eu fiz? Eu soltei? Eu que fiz isso acontecer? Não, foi a energia, foi o universo, foi Deus, sei lá. Né? Então não é a gente que faz. Então não adianta a gente ficar perseguindo o propósito com obstinação. O que a gente tem que fazer é, com humildade, trabalhar e limpar para a gente ser o melhor canal possível dessa fonte criadora do universo. Tá bom? Acho que não tem mais nenhuma pergunta. Muito obrigada. As pessoas falaram que amou a live. Muito obrigada. Estou aberta para comentários. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui hoje e ouviram toda essa história longa. Foi um prazer enorme, viu? Um beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.